gravando, por isso que fechou. Tá em 4K e fica preta. Mas eu tô gravando aqui. Pode... Peraí, então, deixa eu tirar esse aqui, que acho que vai melhorar a minha vida. Pode falar. Pode responder no vídeo, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso público, lá na época do bombeiro, o método de estudo era totalmente diferente. Fala olhando pra mim aqui. Acho que vai ficar melhor. Ficou melhor? Você pode focar e usa o máximo. Isso. Boa. Quando eu comecei a estudar para concurso público, lá na época lá do bombeiro, o método de estudo era totalmente diferente. Eu usei o método que eu aprendi na escola. Que obviamente não deu muito resultado, né? Aí no caso, a Evelyn me apresentou o Matheus Andrade, né? Ela me apresentou o método dele. Eu achei estranhei a primeiro momento e comecei a maratonar os vídeos dele, né? Assisti vários vídeos do Matheus e a gente resolveu dar uma chance, né? Falei, vamos ver se isso funciona, principalmente quando ele veio com a ideia de circuito loop, você pega uma folha em branco, escreve na folha tudo que você lembrar. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Nunca utilizei isso, não tem como dar certo, né? E para nossa surpresa, a gente foi surpreendido pelo bem, né? Que realmente começou a dar certo, a gente começou a aprender, né? Porque pelo menos eu não sabia aprender e com o curso do Matheus a gente foi conseguindo andar, caminhar e conseguimos aprender para, felizmente, conquistar a nossa aprovação. Decorou o texto, né? Vamos ver. Muito bom. Dá o play no 2, por favor. Para sinceramente de conhecer, né, o material da Bravo, eu sempre preferi cursinho presencial. Você tira dúvida, tem questão da hora. Mas, cara, quando a gente comprou o curso da Bravo, eu falei assim, mentira. Mentira que a gente pagou só isso e ia mudar isso tudo. Que era tão engraçado que tinha tanta coisa na plataforma que a gente descobria. Já que a gente falei, você sabia que tem prova anterior que você consegue fazer questão? Ela me tirou que, cara, eu nunca vi um cursinho que pegava literalmente na mão. Entendeu? Faz assim, estuda assim, faz questão assim, simulado assim. Eu acho que a Bravo dá oportunidades incríveis, porque tem material escrito, tem material físico, chega na nossa casa, tem as videoaulas. As videoaulas para mim são essenciais, os professores são muito, muito bons. É muito fácil estudar pela Bravo, né? Eu tinha passado por outros cursos, né, online e eu nunca tinha visto que a Bravo fez. Agora tem dueto. Você lembra? Vai de boa, pode ir tranquilo. Pode ir. Tá. Quando a gente foi apresentado, né, para Brabo Concursos, a gente se deu de frente com um ecossistema que a gente nunca tinha visto antes, né, no meio do concurso público. É até interessante porque você explorava a plataforma e você nunca encontrava um fim, porque ele estava sempre atualizando, você tinha provas anteriores, até algo interessante que eu falei para a Evelyn, que eu até falei assim, amor, você já percebeu que tem provas anteriores ali, correção de prova? Ela, sério? Eu falei, sério, cara, são coisas que a gente nunca tinha visto, entendeu? Então, realmente, a gente surpreendeu com o ecossistema que a gente encontrou dentro da Brabo. O mais engraçado, assim, que para quem está estudando para concurso, principalmente porque você está em casa, você espera não ter tanta pessoalidade. E eles são muito detalhistas, porque eles mandam a apostila para nossa casa, porque muitas pessoas gostam mais de estudar no papel. Não é o meu caso, eu gosto mais das videoaulas, gostei muito dos professores, a gente tem uma gama muito grande de professores extremamente capazes. Tem também os PDFs, então para quem não gosta de estudar com material físico, tem os PDFs, mas você se sente acolhido quando chega um material físico na sua casa, lá as apostilas, a gente também ganha um brindezinho que é a pulseirinha, você se sente parte do curso. Ok. Segunda parte. Lembra? Dá o play da segunda parte pra mim, por favor. Tu não lembra? É você. Você pode olhar pra mim, sim. Tranquilo, tá? Incríveis, porque tem material escrito, tem material físico, chega na nossa casa, tem as videoaulas. As videoaulas para mim são essenciais, os professores são muito, muito bons. É muito fácil estudar pela Bravo, né? Eu tinha passado por outros cursos, né, online e eu nunca tinha visto que a Bravo fez. É muito fácil, se tornou muito fácil estudar pela Brabo, né? Eu já havia passado por diversos cursos antes
e nunca tinha dado de frente com o que a gente encontrou na Bravo. Top. Próximo. O telefone é mais fácil. O Andrade mudou minha vida, de verdade, assim. Eu falo pra ele que se ele não tivesse aberto, né, o Bravo, e não tivesse as aulas gratuitas no YouTube para o pessoal poder conhecer um pouquinho, a gente talvez não estaria nos concursos hoje. Tipo, falou assim, gente, essa é a minha realidade, eu tenho uma história muito difícil hoje em dia, né, a minha vida foi totalmente mudada pelos concursos. Eu falei, realmente, esse cara impacta a vida das pessoas e a gente olha ao redor e são muitos aprovados. Não tem como ser mentira, não tem como não fazer diferença e faz parte. Mas o Andrade, para mim, as pessoas demonstrou que é possível passar por esforço, você mudar de vida pelo esforço. Né? Ele foi aprovado, ele ensina o caminho das pedras. É muito bom você ter uma pessoa que passou por aquele trajeto te ensinando como é que passa. A gente diz que o nosso estudo, antes de conhecer uma vida uma coisa e depois que a gente conheceu o outro. Então, a gente é muito grato para ele, para toda a equipe da Bravo, toda a equipe que foi montada. Cara, mudou a nossa vida de estudos, vai mudar a nossa vida para sempre, da nossa vida, dos nossos filhos, nossos filhos. Então, realmente é inexplicável. Antes de conhecer a Bravo e conhecer o Matheus, a vida era totalmente diferente. Talvez se eu não tivesse assistido às aulas que ele faz gratuitas no YouTube, para mostrar um pouquinho do curso, como é que funciona, o método, talvez eu nem teria entrado para o mundo dos concursos. Com certeza a minha vida teria sido totalmente diferente. E ouvi-lo explicando como a trajetória dele foi tão difícil, ele começou do baixo e chegar onde ele chegou, demonstra pra gente que está do outro lado da tela que é possível chegar ali também, é possível a sua vida ser mudada através dos concursos, sabe? E ele faz essa diferença na nossa vida, sabe? Ele impacta a vida das pessoas. E aí não é só ele, os outros concursados, quando dá depoimento, a gente escuta as aprovações e a gente vê que é verdade, porque às vezes do outro lado é muito difícil acreditar nisso, mas é verdade, gente, o concurso ele muda a vida das pessoas. Top. E aqui? Depois eu volto o vídeo, qualquer coisa. Mas o que você achou dessa experiência? Porque quando eu te perguntei, você falou assim que é verdade, a gente vê vários alunos sendo aprovados, né? Você é aprovada hoje e você está aqui hoje e você viu o Matheus e você contou sua história e outras pessoas também vão te ver agora, que agora você está do outro lado, né? Agora você está inspirando novos alunos. Como você se vê que isso é real, que isso realmente acontece através do seu esforço, seu estudo e tudo mais? É real, é muito difícil lá atrás, olhar para trás e ver toda essa trajetória mais difícil, de estudo, de lamento, de tristeza às vezes até, mas estar do outro lado é algo indescritível, sabe? Porque a gente não imagina estar do outro lado, a gente não imagina estar concursado, a gente não imagina vendo a nossa vida mudar. Quando a gente começa, a gente quer isso, mas a gente não se imagina do outro lado, a gente não vê como algo palpável. E estar do outro lado é muito diferente. É uma sensação muito nova, é poder experimentar algo que a gente nunca experimentou, é ver a sua vida ser transformada. Certo. E o que você falaria para mim que quero estudar, minha vida é tumultuada, eu tenho 4 empregos, nem é 2, é 4. E aquela loucura, aquela correria, menino pequeno e tal, e salário baixo, a conta não fecha. O que você falaria para mim? Eu realmente acredito que a nossa vida ela pode ser totalmente transformada pelo estudo. Mas eu tenho poucas horas para estudar, eu tenho muitas tarefas, eu tenho filho pequeno, eu tenho família. Muitas das vezes eu me peguei olhando para a minha realidade e eu falei assim, não é o baixo salário que eu quero, não é ser explorada que eu quero poder viver uma vida digna. Às vezes a gente falta dignidade dentro dos trabalhos que a gente está, sabe? E o estudo ele pode nos transformar totalmente, ele pode tirar a gente desse lugar que a gente está sendo explorado, que a gente está construindo tão pouco para um lugar muito melhor. Mas a minha realidade é muito difícil, eu tenho poucas horas para estudar, estude. Independente se o seu tempo é meia hora, 1 hora, estude, porque o estudo vai transformar a sua vida. Talvez você demore um pouco mais que as outras pessoas, talvez seja 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 anos a mais,
Mas pensa, daqui a 3 anos vai ter passado de qualquer jeito. O que você quer? Você quer estar naquele mesmo local que você estava trabalhando anteriormente, sendo mal remunerado, às vezes com dívidas, às vezes vendo seus filhos crescerem sem você poder oferecer algo melhor para eles? Ou você quer estar concursado, com a condição de vida melhor, podendo oferecer uma vida melhor para sua família? Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Se eu pudesse voltar a estudar, acho que eu teria estudado o dobro. Teria estudado o dobro, porque vale cada centavo que você gasta, cada suor, cada minuto, cada lágrima, vale tudo, gente. É transformador na vida de uma pessoa. Top. Manda o áudio dele de novo, só a parte dele, porque eu já nem lembro o que você falou. Eu comecei quase comecei a chorar aqui. Eu já tô segurando a lágrima aqui. Bora. Mas o Andrade, para mim, umas pessoas demonstrou que é possível passar por isso, você mudar de vida do esforço. Ele foi aprovado, ele dá apoio, ele ensina o caminho das pedras. É muito bom você ter uma pessoa que passou por aquele trajeto te ensinando como é que passa. A gente diz que o nosso estudo, antes de conhecer o Matheus era uma coisa e depois que a gente conheceu o outro. Então a gente é muito grato para ele, para todo isso da Bravo, todo isso que foi montado. Cara, mudou a nossa vida de estudo, que vai mudar a nossa vida para sempre, da nossa vida, dos nossos filhos, nossos filhos. Então, realmente é inexplicável. Posso só acrescentar? Fala da parte que você tinha 2 trabalhos, entendeu? Porque eu acho que isso agrega, porque tem gente que está ali com 2 serviços também, entendeu? Então você fala assim, o Matheus Andrade me ensinou, ele foi a inspiração que vocês tinham falado, não precisa usar as palavras não, só para você entender. E mesmo eu tendo 2 serviços, tendo poucas horas de estudo, mas estudando um pouco cada dia, porque, cara, isso vai mexer com quem está te vendo. E é a sua vida, né? A gente não está inventando nada, porque aconteceu contigo. Tipo, o Matheus Andrade, ele foi um cara que eu me identifiquei muito, porque eu me identifiquei com a vida dele em relação à condição que ele se encontrava, né? Estudar para concurso público, na realidade que eu me encontrava, eu não conseguia ter um norte, né? Principalmente porque eu precisava estudar e eu precisava pagar conta. E um serviço não era o suficiente, então eu precisava de mais um serviço. Eu estava em 2 trabalhos e tive que estudar, e o que mudou, virou a chave na minha cabeça, foi a questão da consistência, né? Eu aprendi que primeiro o melhor método do mundo, se você não consegue ser consistente nele, não serve de nada. Se você consegue ser consistente no segundo melhor método do mundo, seja consistente, entendeu? Então eu digo que a nossa vida, antes de conhecer o Matheus, né, a forma de estudo que ele apresentou é uma coisa, e depois de conhecer ele é outra. Antigamente eu não entendia 1 hora de estudo como suficiente, né? Depois que a gente conheceu, a gente viu que 1 hora de estudo, 40 minutos que seja, meia hora, são poucos sucessos que você vai acumulando, que no final te traz a aprovação. muito bom. E agora, tem alguma coisa que você falou, que você era burro, o Matheus te deu uma, né? Não é? Mas eu fiquei bem curioso, porque tipo assim, se você não tem base nenhuma, e você pega um livro, né, começa a estudar, é uma coisa, uma pessoa que nunca viu inglês, e pegar, você não vai entender nada, não entra. Como que foi? Me conta assim, como que foi pegar um livro, abrir e tipo assim, cara, errando, não sabia nada, como que foi esse negócio? A primeiro momento, para eu poder ir pro livro, né, eu tive que começar com os professores na videoaula, entendeu? Eu só fui pro livro, até falo pra ela, eu só fui pro livro quando eu terminei toda a matéria. Então eu tinha passado por exemplo, eu vou pegar português, que era a minha maior dificuldade. Eu tinha passado por todos os módulos de português. Depois que eu finalizei português, aí eu fui pro livro. Porque eu entendia que o meu problema era a leitura. Eu tinha dificuldade com a leitura. E eu entendi que se eu conseguia aprender aquilo vendo, eu tinha que saber interpretar o que eu estava lendo ali. Entendeu? Então, o papel dos professores da Bravo foi imprescindível na minha vida. Entendeu? Eles basicamente pegavam todo o conteúdo, mastigavam e entregavam para você. Só que eu entendo também que a pessoa também precisa ter um senso de interpretação, porque a prova é escrita no final de tudo, sabe? E se você não conseguir pegar uma questão e interpretar aquela questão, você não vai a lugar nenhum. Então, a leitura para mim no primeiro momento foi muito difícil. Eu ficava com dor de cabeça, por 1 horinha lendo eu já dava dor de cabeça. Então foi muito difícil para mim começar a ler. Muitas vezes eu não entendia, eu tinha que abrir a videoaula e ler ao mesmo tempo para conseguir entender,
Mas foi um processo bem gradual, bem devagar, até eu fazer toda a transição total para o livro. E quem foi o Felipe que conheceu a Evelyn, mandava tudo errado, ela meu Deus do céu, o que eu estou arrumando na minha vida? E quem que é o Felipe hoje, depois que passou nesse processo da Bravo Concurso? Sim. Eu diria que o que mudou em mim, antes de conhecer a Evelyn, depois de conhecê-la, foi... Mas eu quero mais que você fale sobre antes de você entrar na Bravo e depois que você entrou. Ah, sim. O que é essa transformação, tipo assim, porque você tinha um português, hoje ele deve ter mudado. Ah, com certeza. Então como que era esse Felipe antes e como que ele é hoje? O Felipe de antes de conhecer a Brabo, né? Ele era um Felipe que eu era muito despreocupado em relação à visão que as pessoas tinham de mim. Eu era muito despreocupado em relação à minha educação em questão de estudo, sabe? Eu sempre escrevi muito errado. Sempre tive essa questão. Eu nunca me preocupei muito com isso. Você tinha vergonha? Não tinha, não. Eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Porque o meu ciclo social, né, e eu falo de questão de trabalho, era rodeado de pessoas que se encontravam na mesma situação que eu, sabe? E eu não tinha esse problema. Quando eu conheci a Evelyn e, consequentemente, né, conhecemos juntos a Brabo, essa questão mudou. Porque a Evelyn era diferente de mim. Ela tinha essa questão da boa escrita, de valorizar muito a educação básica, valorizar muito os estudos. E ela despertou em mim esse senso de que eu preciso cuidar da minha família. E eu não consigo cuidar da minha família se não for através dos estudos. Entendeu? Então, conhecendo, né, ela, eu criei esse senso de que eu preciso mudar de vida, eu preciso passar em um concurso. E eu comecei a ter gana de procurar, de ir atrás, até que a gente achou a Brabo. E você une uma pessoa que está com gana de aprender, com um curso que esbanja conhecimento, esbanja formas de ensinar a pessoa, você leva a pessoa à aprovação. Né? Mais alguma coisa? Finalizou? Deixa eu fazer uma perguntinha agora só aleatória mesmo, porque é curiosidade mesmo. Vocês falaram do Matheus agora. E agora? Me fala do Matheus hoje. O que vocês sentiram quando vocês viram ele? Como que foi essa experiência do podcast? Me conta aí, cada um com a sua vez aí. Vai, pode ir. Vamos começar? Foi engraçado. Assim que o Matheus chegou, que ele cumprimentou a gente, ele subiu e falei assim, amor, é engraçado, né? Porque quando eu falei assim, amor, parece que o Matheus está diferente. Mas eu falo diferente em relação a tudo, aspecto, fisicamente, a porte. Eu falo assim, até brincando pra ela, eu falei assim, cara, concurso realmente muda a vida da pessoa. Porque quando eu peguei os vídeos do Matheus lá no começo, ele ficava sentado na mesa e um fundo preto atrás, ele ficava falando sobre o concurso público, né? Aí eu falo pra ela assim, falei assim, cara, o concurso muda a vida das pessoas. E eu não falo só do Matheus, eu falo da Lorena também, entendeu? Felizmente a gente tem contato hoje em dia com uma pessoa que é concursada e você vê que a pessoa é diferente, né? E eu consegui perceber isso conversando com o Matheus. Conversar com uma pessoa concursada é diferente. Eu não sei explicar, entendeu? Eu não sei explicar o que a gente sente, né? Mas parece que quando você está na presença de uma pessoa assim, você fala assim, cara, eu tenho que ser melhor. Eu preciso continuar buscando, porque muda, o ambiente muda, entendeu? Então, tá na presença de uma pessoa que correu, veio do nada, conquistou as coisas, você fala assim, cara, eu também preciso correr atrás. Minha querida. Foi engraçado receber o convite, porque a gente pensa que a gente não tem nada a acrescentar às pessoas, né? Às vezes no nosso círculo social a gente até acrescenta alguma coisa, aconselha alguém a estudar, mas é engraçado você poder compartilhar a sua história de vida com muitas pessoas. E estar aqui hoje, poder ter estado com o Matheus, com a Lorena, com a equipe, e ver a realidade, a materialidade do concurso é surreal. Porque ainda que a gente tenha passado, é difícil ainda para a gente poder enxergar as coisas. Mas de perto as coisas vão saindo do turvo e vão se tornando mais nítidas. É muito engraçado e ao mesmo tempo muito bom, porque traz paz para a gente também. Porque às vezes durante o processo é muito difícil,
né? A gente não pode romantizar o processo do estudo, porque é um processo difícil, né? A gente tem que se esforçar muito e poder saber que no final tem aquela luz no fim do túnel, que tem paz no final, é muito bom. De que você vai poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, pô, valeu a pena cada minuto, cada segundo. É muito bom ver a materialidade nas pessoas, sabe? De vidas transformadas, é muito bom. Top. Eu falo muito do Matheus, porque querendo ou não, quem é a cara da empresa é o Matheus. Sim. Né? A Lorena é a única pessoa que fala pro Matheus, tá errado. E ele... Ela é foda pra caramba, eu sou super fã dela, acho que dá pra perceber, né? E agora só a última pra você, Evelyn, esse contato, tipo, de troca de ideia, como que você sentiu desse podcast hoje? Tipo, você contando sua vida e ao mesmo tempo uma pessoa do outro lado, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o Matheus, cara, ele ficava assim, ó, ouvindo a história de vocês, porque é uma história muito legal. Como que foi essa experiência da troca? Só da conversa ali, você aprendeu alguma coisa, agregou? Como que foi esse ambiente? Você se sentiu diferente? E depois você pode até finalizar, né? Se vocês estão se sentindo mais importantes também, sabe? Maiores, mais fortalecidos. Me conta como que é esse lado agora. Foi engraçado, né? Com a troca ali, você vê que existe uma pessoa humana ali do outro lado, porque a gente olha para o Matheus até com os olhinhos brilhando, assim. E foi muito bom porque ali na troca você vê a humanidade e vê a pessoa se compadecer também com a sua história, de poder ouvir a sua história. E a gente poder crescer, assim, abre possibilidades, abre caminhos, né? A convivência com o Matheus abriu caminhos, até hoje, né? Na conversa, assim, ele muito acessível, muito humilde. E ensina muita coisa pra gente, que aí independente de onde a gente estiver, da posição que a gente alcançar, que a gente tem que continuar sendo essa pessoa humilde, sabe? Eu acho isso muito legal nele, porque ele é uma pessoa acessível, apesar de onde ele chegou, né, os caminhos que ele traçou e conseguir sucesso, ele continua sendo essa pessoa humilde, que escuta a pessoa que veio do baixo, que está crescendo, que está querendo construir alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. E da mesma forma, né, que ele foi inspiração para nossas vidas e para a vida de milhares de pessoas que desejam mudar de vida para concurso público, né, quando a gente tem esse contato, quando a gente consegue chegar do outro lado, a gente deseja também ser inspiração para outras pessoas, né, para pessoas que se identificam com a nossa história. Pessoas que têm 2 empregos, pessoas que têm filhos e têm que estudar junto, entendeu? Então, da mesma forma que a gente se sente lisonjeado, né? Se sente basicamente a bateria recarregada quando você está precisando de pessoas assim, né? A gente deseja também que pessoas olhem pra gente e falem assim, cara, eles conseguiram. Se eles conseguiram, eu consigo também. Não importa quão difícil seja a minha vida, quão dificuldade eu esteja enfrentando, entendeu? Porque é exatamente a mesma frase que a gente falou. Enquanto há vida, há esperança. A pessoa não precisa desistir. Ela consegue mudar a vida dela e da família toda dela através do estudo. Boa, fala essa frase aí, porque você falou da outra vez e não falou dessa vez. Como que você vai transformar a vida de vocês, né, que você falou, dos seus filhos, dos seus... por favor. Sim. Só para finalizar. E através do nosso estudo, através da aprovação que a gente conquistou, a gente consegue, né, mudar a nossa vida, né, e mudando a nossa vida, a gente muda a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e esperamos que os filhos dos nossos filhos continuem esse legado, né, porque a gente colheu, eles vão plantar, e é assim que a vida tem que ser, né? A gente espera essa inspiração para a nossa geração, e daí para frente eles tenham uma boa vida. Top, top. Gente, vocês são gracinhas demais, realmente. O que vocês falaram foi da questão do Matheus.